Aqui temos mesmo de explicar uma coisinha de nada. Pois é, aqui temos de dar uma ajuda. É que, na história que segue, o protagonista é você. É verdade, vai transformar-se na personagem principal do próximo texto. E por isso vai ter de substituir cada espaço em branco pelo seu nome. Percebido? É fácil, não é? Boa leitura. E agora, Paulino, gostaria que soubesses que dentro de ti existe alguém muito especial. Alguém de quem te deves orgulhar. Dentro de ti vive um herói chamado Paulino. E esse herói chamado Paulino é capaz, tal como os heróis dos filmes, de enfrentar os obstáculos do dia-a-dia com um sorriso nos lábios. Esse herói que vive em ti é capaz de manter a calma nas situações mais difíceis. São assim as histórias para contar consigo. Vai ouvir daqui a pouco falar um bocadinho mais sobre este livro. À conversa nas manhãs da Renascença vão estar Margarida Fonseca Santos e Rita Vilela. Tal como ouviu há pouco Margarida Fonseca Santos e Rita Vilela, autoras do livro Histórias para Contar Consigo, são as convidadas das manhãs da Renascença neste Dia Mundial do Livro. Nada melhor que trazer duas escritoras. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Obrigado por estarem nas manhãs da Renascença e tenham um dia de livro feliz. Muito obrigada. Agora, a parte mais difícil compete-me a mim explicar como é que é este Histórias para Contar Consigo, este livro. Então este livro começa com um diálogo entre a Margarida Fonseca Santos e a Rita Vilela, em que nós praticamente estamos a assistir ao diálogo. Vão-me corrigindo se não for essa a ideia, está bem? Se faz favor. E então depois entramos na primeira história. A primeira história, que é o Conto dos Contos. Bom, são contos. Chegado ao fim, elas conversam outra vez uma com a outra e nós, mais uma vez, A cuscar tudo. cuscos, estamos a Mais ouvir nada. tudo o que elas estão a dizer. Na página seguinte aparece um quadrado que diz: o que é mais importante para si? Aceitar-se como é, siga para a página 157. Sentir-se acompanhado, continue para a página 87. A comparação com os outros, avance para a página 61. O controle dos sentimentos, desloque-se para a página 143. Os juízos que fazem a seu respeito, prossiga para a página 111. E é assim ao final de cada história, em que nós vamos saltitando. Isto não é um livro para se ler, digo eu. É para se ir lendo. Eu devo dizer que eu fui logo para a página 111, para o carpinteiro, porque eu preocupo muito com aquilo que os outros dizem e aprendi uma grande lição. Aprendi, de facto, uma grande lição. Não era suposto, não é? Às tantas dizem, tanto a Margarida como a Rita, que são terapeutas neste livro. É para isso que serve? É um livro terapêutico ou é um livro de autoajuda diferente? É um livro só para ler ou para ir lendo, como dizia o Paulino? É um livro para ir descobrindo um pouco de nós. O livro é terapêutico porque as pessoas, de facto, enfim, isto é uma brincadeira, como viram, os diálogos e depois as caixas de perguntas implicam que olhemos um pouco para nós e pensemos um pouco o que é que responderíamos neste momento. Mas dentro deste jogo todas as histórias são muito a sério, embora as histórias nos façam sorrir e há algumas são muito divertidas, outras são um bocadinho mais introspectivas. O que é certo é que ao final de cada história a pessoa avançou um bocadinho, mesmo que não se aperceba. E aqui entra a tal função do diálogo. O diálogo entra para distrair as pessoas, para que não analisem logo a história, porque o nosso consciente tem esse péssimo hábito de começar logo a racionalizar. Eu fiquei de rastos logo na primeira história. E a ideia é ir lendo devagarinho, uma história, 2 histórias por dia, ir avançando. Não se consegue, Margarida. Não me diga que foi lendo tudo. Isto é um vício, este livro. É vício. Eu dou comigo a acabar de jantar depressa para ir continuar a ler e ver onde é que eu vou parar agora a seguir. Fantástico. Sério, foi a reação que causou em mim. Foi um livro que eu li muito depressa e vou voltar a ler. Boa. Eu também li assim a correr até que cheguei a um ponto que fiquei com uma dúvida, que não tinha página para seguir. Pois, Não o que sei se a acontece? ideia é voltar atrás. Depois chegou ao final de um percurso. Exatamente. Queres explicar, Rita, como é que funciona? Portanto, como a ideia não é ler tudo de uma vez, criam-se vários percursos relativamente curtos para que ao fim de um percurso a pessoa pare, saia do livro e depois, quando tiver vontade, regresse. Portanto, eu fui Muito goloso, bem. é isso? Fui muito goloso. Exatamente. Mas sabe que nós lançámos este livro na Casa Pia, porque temos trabalhado as duas volta e meia com a Casa Pia ali, com um dos colégios, e a professora, uma das professoras de lá, mostrou-se super empenhada em fazermos lá o lançamento e ter os miúdos do grupo de teatro a fazer connosco o diálogo, e depois nós contávamos as histórias, depois havia uma rapariga que lia as várias opções e tal. E quando eu lhe entreguei o livro, ela disse: ainda bem que agora metes o fim de semana, eu vou ler o livro todo no fim de semana e depois conversamos. E eu disse-lhe: olha, que não vai ler o livro todo no fim de semana. Eu leio muito depressa. E eu pensei: mas olha que não é. E resolvi não insistir mais. E depois foi muito engraçado, porque ela realmente, ao fim de uns dias, eu fui ter com ela à meia da semana seguinte e ela disse:
este livro não se lê de repente. Pois, mas a minha muito curiosidade foi engraçado. tanta, mas é verdade, tanto é para ir lendo que já tenho vontade de voltar a ler algumas histórias. Bom, a Margarida Fonseca Santos e a Rita Vilela são autoras então deste livro Histórias para Contar Consigo. Elas têm estado em Serões a contar contos em Serões. Estão também a organizar workshops. Já vamos saber pormenores disso mesmo depois de ouvir os Dire Straits, So Far Away. É música boa onda, não é? É do nosso tempo. Fantástico. Os Dire Straits nas manhãs da Renascença, que ouvimos aqui deliciados. Espero que consigo também tenha sido assim. A Margarida Fonseca Santos e a Rita Vilela, autoras do livro Histórias para Contar Consigo. Vamos lá então saber esses serões com contos. Como é que funciona? Nós já temos criado já vários serões de contos, já fizemos 2 em Braço de Prata e temos feito agora uma série deles pelo país, e tem sido uma experiência muito engraçada. As pessoas têm sido muito entusiastas, têm-nos dado um feedback muito entusiástico. Quando chega ao final, uma coisa que é curiosa é que vem uma pessoa e diz: a história A era fantástica, gostei imenso, a história A de facto foi a melhor de todas. E depois a seguir vem outra e diz: a história B para mim é que teve imenso a ver comigo. E, portanto, verifica-se que o feedback tem muito mais a ver, de facto, com a forma como aquela história tocou aquela pessoa, do que propriamente muitas vezes com a história em si. Tem presente quando é que vai ser o próximo serão de contos? Sim, o próximo vai ser aqui nos arredores de Lisboa, vai ser uma organização da Livraria Tágites, de Vila Franca de Xira, e vai ser no dia 29 de abril. E depois vamos ter no dia 1º às 9h30. Depois, no dia 1 de maio, vamos estar na Figueira da Foz a fazer com a livraria Havanesa, mas o serão de contos vai ser no Casino, também às 9h30, e portanto são os dois próximos, são estes dois que estão. Voltem depressa a Lisboa, se faz favor. Tá bem. Estou muito Para irmos curioso. a correr, não é? Estou muito curioso. Vão também dar um workshop sobre a utilização de metáforas com fins pedagógicos. Cada história deste livro pode-se dizer que é uma metáfora, mais ou menos, não é? Porquê as metáforas? Bem, as metáforas são histórias que falam de outras coisas. Portanto, todas as nossas histórias têm um duplo sentido. Por um lado, há a história em que uma história de animais, uma história de príncipes e princesas, enfim, uma história de personagens imaginados. E, por outro lado, há um segundo significado que tem a ver com problemas, que tem a ver com soluções para problemas que os seres humanos partilham. Então, e Rita, acha que as metáforas são um bom meio para entender melhor as coisas da vida, é isso? As metáforas são um instrumento muito útil para utilizar, quer para transmitir. No fundo, as metáforas sempre foram utilizadas, foram ao longo dos tempos pelos pais, em termos de transmitir ideias aos filhos, até mesmo pelos políticos para transmitir, pelos líderes para transmitir mensagens aos seguidores. E a ideia neste momento é que estão também acessíveis aos terapeutas, no sentido de poderem ajudar as pessoas com quem trabalham a resolver os seus problemas, e estão acessíveis também a professores, a todas as pessoas que trabalham com pessoas. Eu posso explicar um bocadinho como é que isto funciona, porque no fundo, quando nós estamos a ouvir uma história, estamos sempre interessados no enredo, estamos sempre a pensar: e agora o que é que vai acontecer? E estamos realmente distraídos propriamente do que está a acontecer a nível inconsciente. E ao nível inconsciente, o que está a acontecer é uma analogia entre aquela história, e portanto quem ouve a história tem tendência a sentir-se o herói daquela história e, portanto, acaba por sentir as mudanças no herói, acabam por ser também mudanças dentro de cada pessoa que a lê, e nós por isso é que sentimos este feedback nos serões de contos, que é cada pessoa vai reagindo de maneira diferente, também consoante os problemas que batem mais fundo em relação a ela. Claro. Embora se possa estar a falar de um cavalo, ou possa estar a falar-se de um príncipe, o que é certo é que a pessoa sente essa ligação, e portanto acaba por ser isso que faz a diferença. E não fosse o livro dos livros, a Bíblia, não é? Também recheada de metáforas, claro, e outras figuras de estilo, obviamente. Ora, muito bem, depois daremos notícia dos vossos workshops, e nomeadamente este workshop sobre a utilização das metáforas em meio pedagógico, e certamente esse já está marcado. Exatamente. Sim, vai começar a 18 Exatamente. Depois daremos indicações, e se quiser saber mais por nós, podem enviar-me um e-mail para paulino.coelho@rr.pt. O tempo voa de manhã. Muito obrigado à Margarida Fonseca Santos e à Rita Vilela, autoras do livro Histórias para Contar Consigo, e eu vou voltar de facto a este livro. Eu agora vou só perguntar, isto é um livro ou um jogo? É o que diz na contracapa?
capa? É você que decide. E então, não ficou com interesse em ler este livro? É fantástico. Muito obrigado, um beijinho para as duas. Muito obrigada. E tenham um feliz Dia Mundial do Livro. Obrigada. Obrigada.